Deus jamais vai negociar princípios, e a oração está dentro desses princípios. O salmista, ele vai dizer no Salmo 19 que os céus e a terra, ou melhor dizendo, os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Pastor, o que isso quer dizer? Deus, ele tem várias formas de falar com a sua igreja. Deus, ainda que eu e você não tivéssemos essa palavra escrita, Deus, ele fala conosco através de uma criança. Deus, ele fala conosco através do sol nascendo. Deus, ele fala conosco através das estrelas. Deus, ele fala conosco através dos pássaros cantando. Porque a natureza, ela anuncia a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Agora, só existe um meio e uma forma da igreja falar e continuar falando com o Senhor, que é através da oração. Não existe outro meio, não existe outra forma de você, eu e a igreja do Senhor falar com Ele. Não existe. Billy Graham, um dos maiores pregadores que já existiu na face da terra, certa feita ele liberou uma palavra. Ele disse que uma igreja que deixa de orar, ela está com seus dias contados na face da terra. Porque oração é intimidade, oração é relacionamento, oração atrai diálogo, oração atrai a presença de Deus. E a única forma, querido, de você e eu nessa noite nos achegarmos até Deus é através da oração. O texto que nós lemos em Êxodo vai falar de um contexto de opróbrio, vai falar de um contexto onde a nação hebreia está sendo castigada, vai falar de um contexto onde José já havia morrido, vai falar de um contexto onde um novo faraó está em cena, e vai falar de um contexto de uma geração que 400 anos aproximadamente depois, talvez havia se esquecido das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vai falar de um contexto onde o povo de Deus está sendo humilhado, está sendo escravizado, está sendo ridicularizado pela mão dos opressores. É um contexto onde os egípcios não conhecem a história. É um contexto onde o faraó não conhece a história do que Deus havia feito através de José naquela nação. Ou se conhecia, fez vistas grossas, anulando a história humanamente falando e oprimindo aquele povo que Deus havia abençoado e tinha uma promessa na sua vida. Pois bem, os egípcios não conheciam a história, os egípcios não se lembravam da promessa. A geração que está em cena talvez não se lembrava da promessa que Deus havia feito. Porém, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele libera uma palavra, ele não se esquece da palavra que um dia ele liberou. Amigos, familiares, vizinhança podem se esquecer de promessas e palavras que talvez um dia foi liberada sobre a sua vida. Porém, aquilo que Deus falou a respeito de você, Ele não se esquece. Deus, Ele não libera a palavra por falar. Deus, Ele não libera a palavra simplesmente por falar, como muitas das vezes o ser humano faz. Deus, Ele libera a palavra com propósito. Deus libera a palavra com direção. Deus libera a palavra para que essa palavra se cumpra. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que quando o Senhor ele vai falar com Moisés, Moisés ainda não tinha o conhecimento de Deus. Moisés está no momento ali trabalhando, apacentando as ovelhas do seu sogro. Moisés não sabia quem era Deus. Moisés não tinha relacionamento com Deus.
seu povo. Era a intenção de Deus naquele tempo, no tempo dele, não no de Moisés, não no de Faraó, mas no tempo dele. Aleluia. Usar alguém para fazer a diferença naquela geração. E o que me chama a atenção é que quando Deus vai falar com Moisés, aquela nação que está clamando, que está agora gemendo por causa da situação que eles estão passando, Deus ele vai falar algo interessante. No verso 7, na parte C, no finalzinho do verso 7, Deus ele vai dizer algo para Moisés. Deus ele vai dizer que ele conhece o sofrimento do seu povo. Aleluia. Moisés não havia falado nada. Moisés não havia aberto a sua boca para falar o que está acontecendo no Egito, porque ele mesmo sai fugindo do Egito. E ele não sabe o que está acontecendo lá. Mas Deus que assiste todas as coisas, ele diz: eu conheço o meu povo. Eu conheço o meu povo. Mas querido, existe aqui algo interessante. Porque o conhecer, tanto no contexto hebraico quanto no contexto grego, não é conhecer como a gente conhece. Eu aqui nessa noite conheço alguns irmãos de vista. Eu conheço alguns irmãos de saber quem é, talvez pelo nome. Mas às vezes, pastor Miguel, nós não conhecemos na íntegra, na intimidade, no dia a dia. É por isso que quando os evangelistas vão dizer, já lá no Novo Testamento, que José não conhecia Maria, não a conhecia na intimidade, não a conhecia no relacionamento íntimo. O conhecer que Deus está falando aqui é exatamente um conhecer nesse aspecto. Não é simplesmente conhecer de saber porque alguém falou, porque alguém mencionou, mas é conhecer na íntegra, é conhecer de fato na intimidade de quem sabe a causa, é participar da causa, é saber na íntegra o que o seu povo está vivendo. Querendo, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: muitas pessoas, talvez o seu pastor não conhece a prova e a luta que você está vivendo. O seu líder de departamento não conhece o problema que você está passando. O seu médico não sabe o problema que você está enfrentando. O seu patrão não sabe o problema que você está enfrentando. Mas existe um Deus aqui nessa noite, Jeová Rapha. Ele conhece na íntegra a sua luta, ele conhece a sua causa, eu te conheço na intimidade. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15, vai dizer que Deus conhecia as obras da igreja de Laodiceia. A Bíblia vai dizer ainda em Apocalipse capítulo 2, verso 9, que Deus conhecia a tribulação e a pobreza de Esmirna, porém ela era rica. A Bíblia vai dizer que Deus conhecia, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 13, que Deus conhecia o lugar em que Pérgamo estava habitando, aonde havia o trono de Satanás. Mas o Senhor via a obra daquela igreja, o Senhor via a peleja e a perseverança daquela igreja. Querido, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, verso 1, que Deus conhecia as obras da igreja de Sardes, que tinha fama de que estava viva, porém ela estava morta. A Bíblia vai dizer ainda em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que Deus conhecia a igreja de Filadélfia e ele tinha uma porta aberta, aleluia, diante daquela igreja. Oh Espírito Santo, Deus não nos conhece na superficialidade.
Eu conheço Jesus porque eu ouvi o testemunho de alguém. Eu conheço Jesus porque o irmão deu testemunho. Eu conheço Deus poderoso porque alguém falou dele. Eu conheço Jesus porque eu vi na rede social. Mas, querido, como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Como está o meu e o seu relacionamento com o Todo-Poderoso? Aleluia! Como está a igreja, a minha e a sua vida, mediante a oração? Aleluia! Nos relacionarmos com o Senhor, porque nós vivemos num tempo onde tem muito método. Você tem que virar a chave disso, você tem que virar a chave daquilo, você tem que fazer isso. Parece receita de bolo, parece receita mágica, pastora, mas não se ouve mais, como diz aquela canção, não se ouve mais em oração, não se ouve mais em santificação em alguns lugares. Querido, o Senhor está te chamando para a intimidade, para conhecê-lo na íntegra. Aleluia! Quantos querem conhecer Deus aqui? Quantos querem conhecer mais de Deus? Quantos querem mergulhar na presença dele? Aleluia! E Deus, ele vai continuar falando com Moisés. Uma outra coisa que esse texto me ensina é que, além de Deus conhecer a causa do seu povo, olha o que ele vai dizer no verso 7. Ainda no verso 7, ele vai dizer: disse ainda o Senhor. Moisés não havia falado nada, porém lá no Egito tinha um povo gemendo e clamando a Deus. Verso 7 ele vai dizer: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus, ele conhece, Jefferson, e Deus também vê. Deus, ele não conhece só de eu sei o que estão passando, eu sei o que estão vivendo, eu sei, pastor Alexandre, o que está passando. Tapinha no ombro, vira as costas e vai embora. Não, Deus é aquele que conhece e é aquele que assiste, é aquele que vê. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1 verso 14 que o Senhor é aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, é aquele que vê todas as coisas, não apenas a superficialidade, não apenas o que está acontecendo aos olhos humanos. Deus não vê o que está acontecendo simplesmente ao raio do que o olho humano pode ver, mas Deus, ele enxerga aquilo que está dentro do coração. Deus, ele vê, além dele conhecer na intimidade, ele vê também na intimidade. Deus, ele viu nessa noite como você saiu da sua casa. Deus, ele viu durante esses dias como você tem lutado. Deus, ele viu durante esses dias a luta, a prova, a renúncia que você tem feito, que você tem tido que enfrentar para glorificar o nome do Senhor. Deus vê todas as coisas, querido. O salmista ele vai dizer no Salmo 121 verso 4: não tosquenejará o guarda de Israel, não dormitará o guarda de Israel. Já viu aquele vigia cansado da noite? Às vezes ele tem que tirar um cochilo, às vezes ele cochila, às vezes você está cansado, como alguns aqui nessa noite. Nós trabalhamos durante esse dia e tem hora que o sono chega, tem hora que a gente precisa encostar, a gente precisa descansar, porque senão cochila mesmo. O cansaço físico, sabe aquela pescada que às vezes a gente dá no culto? Já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com você. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não cochila, Deus não pisca, Deus não dorme. Deus está vendo a sua vida aqui hoje, Deus está vendo a sua casa, Deus está vendo a sua família, Deus está vendo a causa que você tem apresentado diante dele. Deus vê.
E Deus, querido, Ele vê a minha e a sua vida no secreto. Deus, Ele vê aquilo que o pastor não vê, eu volto a dizer. Deus, Ele vê aquilo que o seu familiar não vê. Deus, Ele vê aquilo que o seu amigo íntimo não vê. Deus, Ele vê as mazelas das nossas vidas. Deus, Ele vê o nosso choro por dentro. Porque talvez existem pessoas aqui nessa noite que não estão chorando por fora, que a lágrima não rola por fora, mas por dentro o seu coração está sangrando, por dentro a sua alma está gemendo. Deixa eu te dizer, o Senhor já te viu nessa noite, o Senhor já contemplou o seu gemido, igreja. Deus nos vê nas nossas humilhações, Deus nos vê nas nossas afrontas. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Ruth, no capítulo 2, verso 13 em diante, vai dizer que quando Ruth ela volta, ela está agora com Noemi. E o verso 3 vai dizer que ela está nos campos de Boaz, colhendo espigas. Colher espigas era uma posição de humilhação. Era uma posição que alguém estava colhendo o restolho da terra, o restolho do campo. Ela não estava lá colhendo para trabalhar, para ter um salário no final, mas ela está colhendo o restolho que ficava. Porém, a Bíblia vai dizer que enquanto ela colhia, existia alguém que estava observando ela. Boaz estava observando Ruth. Quem colhe espiga se abaixa para pegar, para colher. Posição de humilhação, posição de quem precisa, posição de quem depende do outro, posição de quem depende de uma provisão vinda de alguém. Porém, enquanto ela colhia as espigas, Boaz, o dono do campo, estava observando. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Enquanto você está colhendo, enquanto você talvez está passando esse momento de humilhação, colhendo as espigas que a vida proporcionou, existe alguém que está te olhando, existe alguém que está te vendo, existe alguém que está observando a sua vida. Na ótica humana, você está sendo humilhado. Na ótica humana, você está sendo amassado. Mas existe alguém que está te vendo, existe alguém que está contemplando o seu trabalho, existe alguém que está contemplando a sua humilhação, e no tempo dele, ele vai te honrar. Oh, aleluia! Aleluia! Deus vê, querido. Deus vê, Deus já viu. Deus não chegou para Moisés e falou assim: eu estou vendo agora. Não, eu já vi. Eu vi o que o meu povo está passando. Eu vi o que o meu povo está vivendo. Eu tenho visto a humilhação do meu povo. Pastor Alexandre disse algo aqui no momento do culto. Às vezes no momento de humilhação, querido, às vezes no momento que parece que as coisas vão ir de mal a pior, ele disse aqui, no momento da perda da pastora, imagina a pressão que foi da pastora. E do lado de fora, talvez muitos dizendo, vai fechar, não vai adiante, não vai para frente. Mas Deus levanta pessoas com o coração na obra. Deus usa pessoas para dizer, não, você não vai parar, você vai adiante, você vai à frente. Deus sempre vai levantar o Moisés na minha e na sua vida para dizer, não para, não para,
tudo se virar e viver de qualquer forma. Agora existe a linha teísta, que é a qual nós cremos, servimos e acreditamos que existe um Criador que criou todas as coisas e que assiste de perto a criação. A Bíblia vai dizer que sempre foi intenção e prazer de Deus se relacionar com o homem, se relacionar com a criação. Antes da queda, Deus ele vinha ali naquele jardim e dialogava, se comunicava com o homem, se relacionava com o homem ali na intimidade, como um pai com um filho, e ali tinha aquele diálogo. Deus querido, ele não me criou, ele não te criou simplesmente para deixar de lado, simplesmente para te jogar no vento. Deus ele não te colocou nesta causa para você simplesmente ficar ao vento, não. Se Deus te levantou com um propósito, ele te acompanha de perto. Se Deus te deu ministério, ele te acompanha de perto. Se Deus te colocou na frente de algo, aleluia, ele te acompanha de perto. Ele assiste todas as coisas. É por isso que Jesus, antes de ser assunto ao céu, de subir ao céu, ele vai dizer para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ele poderia dizer: eu estarei convosco. Não, Jesus ele diz: eis que estou, ou seja, eu não arredo o pé da minha igreja, eu não saio de perto da igreja, eu acompanho de perto, os meus olhos estão na igreja, eu acompanho de perto aqueles que eu chamei, eu acompanho na íntegra. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, querido, eu vou correr porque eu sei que a hora já está avançada. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Verso 7 ainda, ele vai dizer que além dele conhecer, que além dele ver, olha o que ele vai dizer, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ele conhece, Deus ele vê e Deus ele ouve. Falamos aqui, qual era o contexto egípcio? Falsos deuses. Ali eles adoravam Ra, Osíris, Isis, Sete, e nenhum deles ouviu sua oração, ouviu o seu clamor. O contexto de Daniel só muda os deuses que estão sendo adorados, mas o contexto de Daniel, e qual é o tema dessa festividade, é um contexto em que a vergonha, o opróbrio, a miséria está ali naquele local. A idolatria está instaurada na Babilônia. Porém, Daniel não era idólatra. Precisamos ressaltar isso. Porém, Daniel, sendo humano igual a mim e você, Daniel ele está orando, ele está chorando. Daniel ele está clamando, porque tem lá dele, do lado humano, ele chora. Parece que a prova, parece que a luta não vai passar. O contexto de Daniel, não muito diferente dos egípcios, era um contexto de idolatria, aonde se adorava o Deus chamado Nebo e o Deus chamado Marduk, que eram conhecidos como Deus do conhecimento, divindades que tinham, segundo eles, a crença deles, dos caldeus, o conhecimento, que trazia conhecimento para as crianças, que trazia conhecimento para os homens, entender os astros das estrelas. Esse era o contexto em que Daniel estava vivendo. Porém, se você for ver lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 1 e 2, vai dizer que Nebo e Marduk, eles são carregados sobre carroças, eles são carregados sobre animais, mas é porque eles não podem se mover, eles não podem ver,
eles não podem ouvir. Porém, o Deus de Moisés e o Deus de Daniel é aquele que ouve, é aquele que escuta a oração. Diga a palavra do Senhor que Daniel ele estava pranteando. Daniel não estava só com o joelho dobrado orando, mas Daniel ele pranteava. Oh, aleluia! O verso 2 do capítulo 10, Daniel vai dizer que naqueles dias eu pranteei durante 3 semanas. Daniel esteve chorando 3 semanas aos pés do Senhor. Daniel esteve 3 semanas clamando ao Senhor. Daniel esteve diante do Senhor 3 semanas, derramando as suas lágrimas. Você, homem e mulher, nessa noite, eu não sei qual é o tempo do seu clamor. Eu não sei há quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem clamado ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem pedido: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, tira esse vício da minha vida. Eu não sei há quanto tempo você está falando: Senhor, eu não quero mais quando eu vejo o que eu estou fazendo. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem pranteado aos pés do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Deus, ele não se revelou a Daniel no primeiro dia que ele orou. Porém, quando o Senhor se revela para Daniel, lá no verso 12 ele vai dizer que ele havia ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia que ele começou a clamar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: talvez Deus não falou com você ainda, mas eu tenho a certeza que nessa noite ele já está ouvindo a sua oração. Deixa eu falar, eu não sei há quanto tempo você, mulher, você mãe, você esposa, você tem orado em favor da sua casa, em favor da sua família, mas eu quero te dizer, desde o primeiro dia, se você tem dobrado o seu joelho e tem clamado o Senhor, ele tem ouvido a sua oração. Deus quer voltar a ouvir a sua voz, mulher. Deus quer voltar a ouvir a sua voz, homem. Ah, pastor, no passado, é como disse a pastora, no passado a igreja é agora. No passado orava muito, orava, Elias orava, descia fogo do céu com você e eu. O que nós estamos fazendo hoje? Como a igreja do Senhor, como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Deus só vai me ouvir, só vai te ouvir se nós abrirmos a nossa boca e clamarmos, porque Ele ainda
Verso 42 vai dizer: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! Uma igreja que vai impactar essa geração não é uma igreja que tem telão, nada contra, querido, isso. A gente tem que ter mesmo, tem que fazer uma estrutura bacana, tem que ter mesmo, como o pastor disse aqui, tem que crescer mesmo, pastor, tem que avançar mesmo em nome de Jesus, criar mesmo comodidades para as pessoas virem adorar o Senhor. Mas a igreja que faz o inferno estremecer é a igreja que ora, é a igreja que busca o Senhor, é a igreja que crê na palavra, é a igreja que não negocia princípio, é a igreja que clama ao Senhor, sabendo que Ele ouve o clamor da sua igreja. Aleluia. Já estou terminando, querido. Deus, Ele conhece. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Verso 8, para a gente finalizar aí. Olha o que diz a palavra: além de conhecer, além de ver e além de ouvir, olha o que ele vai dizer: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra boa, ampla, que mana leite e mel. Deus ainda age no meio do seu povo. Porque tem muita gente, querido, que talvez ouviu a sua causa, ouviu a sua situação, mas não fez nada. Tem muita gente que viu a situação, mas não se moveu, não fez nada, né, pastor? Tem muita gente que viu, ouviu, sabe exatamente o que você precisa, mas cruzou o braço, não fez nada. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele conhece, e Deus, Ele age no meio do seu povo. Deus, Ele desceu no Egito, Deus, Ele desceu na Babilônia, e Deus já desceu aqui hoje, e está agindo em meu e em seu favor. Aleluia. Eu creio, querido, que o Senhor já está agindo na sua casa. Eu creio que por Ele conhecer, por Ele ver, por Ele ouvir, Ele já desceu com propósito. Está presente para fazer algo com propósito. Mas, pastor, talvez você vai falar assim: parece que o texto está dizendo isso, está dizendo que Deus desceu ali, está dizendo que Deus veio naquele lugar. O ser humano, muitas das vezes, ele vai em alguns lugares simplesmente por ir. Muitas vezes nós vamos num lugar simplesmente por passar. Jesus, nós vamos ver no Evangelho que Ele nunca passava por passar. Aonde Jesus passava, algo acontecia. Aleluia! Porque Jesus passava com propósito. Não era coincidência. Não era sorte. Não era sorte. Ah, encontrei Jesus. Não. Jesus passava com propósito. Moisés nem sabia quem era Deus. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas Deus se revela para Moisés, porque Ele tinha um propósito na vida de Moisés e com aquela oração que estava clamando. Querido, Deus está sempre criando cenários para se revelar. Deus está sempre criando oportunidades para se revelar para mim e para você. Deus está sempre criando situações para que eu e você venhamos conhecer de fato quem Ele é. Deus está sempre criando oportunidades. Deus está sempre criando momentos para que eu e você venhamos conhecê-lo na íntegra. Deus desceu ali com um propósito, porque Ele vai dizer: eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir a terra em que eles estavam. Deus, Ele não vem no culto simplesmente por vir. Deus, Ele
coração. Nessa noite, querido, eu creio que o Senhor, além de ver, além de ouvir e além de conhecer, Ele desceu aqui para agir em favor da minha e da sua vida. Querido, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas o Deus de Moisés, o Deus de Daniel, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele já ouviu o seu clamor. Ele já viu a minha, a sua vida, a nossa causa. Ele nos conhece na intimidade. Ele está aqui hoje, eu creio que Ele chegou, aleluia, desde quando essas portas foram abertas. Não é só no momento em que a palavra está sendo pregada, não. Quando abriram essas portas, o Senhor já se faz presente. O Senhor já se faz presente. O Senhor está neste lugar. Agora nós precisamos estar sensíveis daquilo que o Senhor está falando. E eu termino aqui agora em nome de Jesus. João capítulo 5. Eu vou descer aqui um pouquinho. Vai dizer que havia um tanque chamado Betesda, pastores. E diz a palavra do Senhor que quando a água daquele tanque era agitada com o descer do anjo, as águas movimentavam. O primeiro que pulava, que tocasse na água, ele era o quê? Curado de qualquer enfermidade. E naquele tanque tinha 5 alpenes ou 5 degraus, e ali ficavam coxos, paralíticos, aguardando a água ser movimentada para poder tocar e ser curado das suas enfermidades. Havia ali há 38 anos um homem paralítico, enfermo, que ninguém o colocava no tanque. Por quê? Porque quem estava na frente queria tocar primeiro nas águas para ser curado. Naquele dia, o tanque, o anjo, a água não havia dado sinal nenhum. Porém,
Tenha certeza que o Senhor está te ouvindo.